Eu vi seu marido. Ele estava no motel. Eu vi o carro dele entrando lá. Vamos pegar ele no flagra. Vamos rápido. Saí do carro com passos decididos. Caminhei direto para a recepção, passando pela cancela sem nem cumprimentar o recepcionista. Minha mão tremia quando segurei a maçaneta. Respirei fundo 3 vezes, preparando-me mentalmente para a pior cena possível. A porta se abriu de par em par, e o que vi do outro lado me deixou completamente sem reação. História baseada em fatos reais. Alguns fatos, nomes e lugares foram alterados para preservar a privacidade dos envolvidos. Você já imaginou como uma única imagem pode destroçar completamente sua vida? Como em questão de segundos, tudo aquilo em que você acreditava pode desabar como um castelo de cartas. Eu pensei que conhecia o amor, pensei que conhecia a traição, mas descobri que às vezes nossos olhos mentem mais do que qualquer palavra. Esta é a história de como quase perdi tudo por causa de 2 situações que me ensinaram a mais importante lição da minha vida sobre fé, perdão e verdade. Se você já sentiu o gosto amargo da desconfiança ou a dor de uma conclusão precipitada, continue comigo, porque o que você vai descobrir pode mudar sua perspectiva para sempre. Era uma terça-feira comum de março quando minha vida quase desmoronou. O relógio marcava 2 horas da tarde quando as luzes do escritório se apagaram abruptamente. Um acidente no transformador havia deixado todo o prédio no escuro, mergulhando nosso departamento de contabilidade em um silêncio inquietante. O cheiro de ozônio ainda pairava no ar quando nosso supervisor anunciou que todos poderiam ir para casa. Que sorte! Pensei enquanto organizava meus papéis na gaveta. Há semanas que vinha adiando uma ida ao cabeleireiro. Meus cabelos castanhos estavam ressecados, sem vida, reflexo da correria do dia a dia que não me permitia cuidar de mim mesma como deveria. A possibilidade de uma tarde livre parecia um presente do céu. Dirigi pelas ruas familiares do bairro, sentindo uma leveza que não experimentava há meses. O sol filtrava através dos galhos das árvores, criando um mosaico de luz e sombra no para-brisa. Estacionei o Corsa Prata na rua, como sempre fazia, e caminhei até a porta de casa com um sorriso nos lábios. Finalmente teria tempo para mim. Girei a chave na fechadura, empurrei a porta de madeira clara e entrei. O que vi naquele momento congelou meu sangue nas veias. Meu marido estava de costas para mim, na cozinha. Seus ombros largos bloqueavam parcialmente minha visão, mas eu podia ver claramente minha irmã ajoelhada no chão à sua frente. Pela posição, não havia outra explicação possível para aquela cena. O tempo parou. Meu coração disparou como se fosse explodir no peito. O ar pareceu fugir dos meus pulmões, e por um instante pensei que fosse desmaiar ali mesmo. Minha irmã levantou os olhos e me viu. Seus lábios se moveram, tentando formar palavras que eu não conseguia ouvir por causa do zumbido nos meus ouvidos. Não esperei por explicações. Fechei a porta com força e saí correndo, tropeçando nos próprios pés na pressa desesperada de fugir daquela visão. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui colocar a chave na ignição. O motor ligou no 3º tentativa, e eu acelerei como se estivesse fugindo do próprio inferno. As lágrimas começaram antes mesmo de eu chegar ao final da rua. O telefone começou a tocar insistentemente no banco do passageiro. Primeiro ele, depois ela. Ring após ring. Cada toque era como uma punhalada na minha alma já despedaçada. Como eles tinham coragem de me ligar depois do que acabara de presenciar. A raiva veio como uma onda devastadora. Peguei o celular que Carlos havia me dado no nosso primeiro aniversário de casamento. Um iPhone que ele economizou meses para comprar. E, num impulso de fúria pura, arremessei pela janela do carro. Pelo retrovisor, vi o aparelho se estilhaçar no asfalto em centenas de fragmentos reluzentes, espalhando-se como estrelas caídas. Como puderam fazer isso comigo? Gritei para o vazio do carro, minha voz rouca de desespero e indignação. As memórias invadiram minha mente como fantasmas do passado. Lembrei-me de como conheci Carlos 3 anos atrás, naquela tarde ensolarada de sábado no Shopping Center Norte. Eu havia acabado de comprar um par de sapatilhas pretas e estava saindo da loja Arezzo, digitando uma mensagem para minha colega de trabalho, quando aconteceu. Ele também estava no celular, entrando na loja exatamente quando eu saía. O impacto foi inevitável. Nossos ombros se chocaram com força, e ambos os telefones voaram de nossas mãos, caindo no piso frio do shopping com um barulho seco que ecoou pelo corredor. Ai, meu Deus, me desculpe! Exclamei, abaixando imediatamente para verificar os danos. Meu coração afundou quando vi que a película protetora do meu celular havia se estilhaçado completamente.
Não, a culpa foi minha. Ele respondeu com uma voz grave e calorosa, ajoelhando-se ao meu lado. Eu que deveria estar prestando atenção no caminho. Havia algo no sorriso dele que me desarumou por completo. Seus olhos castanhos tinham um brilho gentil, e quando ele sorria, pequenas rugas se formavam nos cantos, dando-lhe uma aparência acolhedora e confiável. Venha, disse ele, pegando ambos os celulares. Vou consertar isso para nós dois. Caminhamos lado a lado, até a pequena loja de acessórios ao lado da Arezzo. Enquanto o técnico trocava as películas, começamos a conversar. Descobri que ele era programador, trabalhava para empresas internacionais, que adorava filmes de ficção científica e que tinha acabado de se mudar para um apartamento no Tatuapé, não muito longe de onde eu morava. Eu torcia secretamente para que o reparo demorasse mais. Nossa conversa fluía com uma naturalidade que eu nunca havia experimentado antes. Ele me fazia rir com histórias engraçadas sobre bugs impossíveis no código, e eu contava sobre as confusões matemáticas dos clientes da empresa de contabilidade onde trabalhava. Quando nossos telefones ficaram prontos, ele me olhou com uma timidez adorável e perguntou: "Que tal tomarmos um sorvete? Conheço um lugar ótimo aqui perto." Fomos ao Spoleto, na praça de alimentação. Escolhi um sorvete de chocolate com castanhas. Ele pediu um de coco com calda de morango. Conversamos por quase 2 horas, e quando percebi, o shopping já estava começando a esvaziar. Trocamos números de telefone naquele dia, e desde então, não passou um dia sequer sem que conversássemos. Mensagens de bom dia, fotos do almoço, piadas bobas, planos para o fim de semana. Ele tinha se tornado parte essencial da minha rotina. Nosso primeiro encontro oficial foi 2 semanas depois, exatamente no mesmo lugar onde nos conhecemos. Ele sugeriu que nos encontrássemos em frente à Arezzo, para trazer sorte. Disse com aquele sorriso que já me fazia perder o fôlego. Depois de caminharmos pelo shopping, ele propôs irmos ao Parque da Juventude, que ficava a poucas quadras dali. O sol estava se pondo, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Encontramos um banco sob uma árvore frondosa, de onde podíamos ver famílias com crianças brincando nos gramados. "Posso te contar uma coisa?" ele disse, pegando minha mão suavemente. Meu coração acelerou. "Claro! Desde que te conheci, não consigo pensar em mais nada. Você ilumina meus dias de uma forma que eu nem sabia que era possível." Antes que eu pudesse responder, ele se inclinou e me beijou. Foi um beijo doce, cuidadoso, cheio de promessas não ditas. Naquele momento, sentada naquele banco sob as estrelas que começavam a aparecer no céu, eu soube que havia encontrado o amor da minha vida. 1 ano depois, estávamos casados. A cerimônia foi simples, numa pequena igreja do bairro, mas para mim foi perfeita. Carlos havia programado suas entregas de projeto para ter uma agenda mais flexível durante o dia, o que nos permitia almoçar juntos várias vezes por semana. Ele trabalhava para empresas dos Estados Unidos e Europa, então seu horário muitas vezes se estendia pela madrugada, mas as tardes eram nossas. E agora, dirigindo pelas ruas com lágrimas escorrendo pelo rosto, eu me perguntava como tudo havia dado tão errado. Minha irmã Júlia, 10 anos mais nova que eu, ela era praticamente minha filha. Quando nossa mãe precisava trabalhar em 2 empregos para sustentar a casa após a separação dos nossos pais, eu era quem cuidava dela. Levava para a escola todas as manhãs, ajudava com o dever de casa, dava banho, preparava o jantar, contava histórias na hora de dormir. Júlia sempre foi grudada em mim. Mesmo depois de adulta, quando completou 18 anos e conseguiu seu primeiro emprego numa loja de roupas, ela quis continuar morando conosco. Carlos e eu tínhamos acabado de nos mudar para uma casa maior, com 3 quartos, então concordamos que ela ficasse conosco enquanto juntava dinheiro para se estabelecer. Contanto que ajude com as tarefas domésticas, eu havia dito, tentando impor algumas regras. Ela concordou prontamente. Júlia sempre foi prestativa, carinhosa, a irmã mais nova que qualquer pessoa desejaria ter. Cozinhava deliciosamente, mantinha a casa organizada, e Carlos gostava muito dela. Eles se davam bem, conversavam sobre filmes e séries, às vezes jogavam videogame juntos quando eu estava trabalhando até mais tarde. E agora eu havia flagrado os dois numa situação que não conseguia tirar da cabeça, por mais que tentasse. Estacionei o carro numa pracinha que ficava a algumas quadras da Igreja do Sagrado Coração, o mesmo local onde Carlos e eu havíamos nos casado. Meus olhos estavam inchados de tanto chorar, minha garganta doía, e eu me sentia completamente perdida.
Nunca fui uma pessoa muito religiosa. Ia à missa de vez em quando, principalmente no Natal e na Páscoa, mais por tradição familiar do que por convicção própria. Mas naquele momento de desespero absoluto, senti uma necessidade inexplicável de entrar naquela igreja. As portas pesadas de madeira escura rangeram quando as empurrei. O interior estava silencioso, iluminado apenas pela luz colorida que filtrava através dos vitrais. O cheiro de incenso e cera de vela trouxe lembranças da minha infância, quando minha avó me levava para rezar aos domingos. Ajoelhei-me num dos bancos da frente e, pela primeira vez em anos, comecei a orar de verdade. Deus, sussurrei, minha voz ecoando levemente na nave vazia. Eu não sei o que fazer. Fui uma esposa fiel, dedicada. Cuidei da minha irmã como se fosse minha própria filha. Por que isso está acontecendo comigo? As lágrimas voltaram com força total. Chorei até não ter mais lágrimas, até meu peito doer de tanto soluçar. Ali, naquele silêncio sagrado, eu derramei toda a dor, toda a raiva, toda a decepção que estava carregando. Fiquei ali até o sino da igreja bater 6 horas. A missa das 7 da noite começaria em breve, e eu decidi ficar. Precisava de respostas, de orientação, de alguma coisa que fizesse sentido naquele caos que minha vida havia se tornado. Saí rapidamente para comer um sanduíche natural numa lanchonete próxima, mas mal consegui engolir 3 garfadas. Meu estômago estava embrulhado, e a simples ideia de comida me dava náusea. Voltei para a igreja às 7 em ponto. O padre era um homem idoso, de cabelos grisalhos e voz pausada. Sua homilia foi sobre perdão e compreensão, sobre como Deus nos ama mesmo nos nossos momentos mais sombrios. Ele citou uma passagem de Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas. Cada palavra parecia dirigida diretamente a mim. Chorei silenciosamente durante toda a cerimônia, sentindo um misto de dor e alívio que não conseguia explicar. Há quanto tempo não conversava de verdade com Deus? Há quanto tempo não parava para refletir sobre minha vida, meus valores, minhas prioridades? Quando a missa terminou, fiquei mais alguns minutos ajoelhada, rezando. Pela primeira vez naquele dia terrível, senti uma pequena centelha de paz no coração. Não tinha respostas ainda, mas sentia que não estava completamente sozinha. Eram quase 9 da noite quando finalmente dirigi de volta para casa. Estava decidida a pegar minhas coisas mais importantes e ir dormir na casa de uma amiga. Precisava de tempo para pensar, para decidir o que fazer com meu casamento, com minha relação com Júlia, com minha vida. As luzes da casa estavam acesas quando estacionei na rua. Respirei fundo 3 vezes antes de descer do carro, preparando-me mentalmente para o confronto que sabia ser inevitável. Carlos abriu a porta antes mesmo que eu tocasse a campainha. Seus olhos estavam vermelhos, os cabelos despenteados, e ele usava a mesma roupa de quando eu havia saído de casa 7 horas atrás. Era óbvio que ele também havia passado o dia inteiro sofrendo. Não é nada do que você está pensando. Foram as primeiras palavras que saíram da sua boca. Eu vi. Respondi com uma voz mais firme do que imaginava ser capaz de produzir. Eu sei exatamente o que vi. Eu mandei dezenas de mensagens. Tentei te ligar mais de 50 vezes. Ele disse, o desespero evidente em sua voz. Até gravei um vídeo da câmera de segurança para te mostrar o que realmente aconteceu. Mas você não me atendeu. Não viu nenhuma mensagem. Quebrei o celular. Admiti, sentindo uma pontada de arrependimento. Estava com tanta raiva que joguei pela janela do carro. Os olhos dele se arregalaram. Senta aqui comigo, pediu, indicando o sofá da sala. Por favor, deixa eu te mostrar o vídeo. Depois disso, se você ainda quiser ir embora, eu não vou te impedir. Mas pelo menos vê a verdade antes de tomar qualquer decisão. Algo na sua voz, na sua postura, me fez hesitar. Carlos nunca foi de mentir. Em 3 anos de relacionamento, ele sempre foi direto comigo, mesmo quando a verdade era desconfortável. Por que começaria a mentir justo agora? Sentei-me ao lado dele no sofá que havíamos escolhido juntos na loja de móveis há 2 anos. Ele pegou o laptop e abriu um arquivo de vídeo. Era a gravação da nossa câmera de segurança da cozinha, com data e horário marcados no canto inferior direito. Olha aqui, disse ele apontando para a tela. Presta atenção em tudo o que acontece. O vídeo mostrava Carlos de pé na cozinha, mexendo em alguma coisa no fogão. Júlia entrava na cena pela porta dos fundos, ainda usando roupas de ginástica, aparentemente voltando da sua corrida matinal.
Ela se aproximava de Carlos para cumprimentá-lo, quando algo caía no chão próximo aos pés dela. Era um brinco. Eu podia ver claramente o pequeno objeto dourado rolando pelo piso. Júlia se abaixava para pegá-lo, e quando se levantava rapidamente, seu cabelo comprido ficava preso no zíper da calça jeans de Carlos. O que se seguiu foi uma cena quase cômica de Júlia tentando se soltar, puxando suavemente o cabelo enquanto Carlos tentava abaixar o zíper sem machucá-la. Ela fazia caretas de desconforto, suas mãos na cintura dele tentando criar um ângulo melhor para se libertar. Foi exatamente nesse momento que eu apareci no vídeo, abrindo a porta da frente que dava vista para a cozinha. A imagem me mostrava parando abruptamente, meus olhos se arregalando, e então saindo rapidamente, fechando a porta com força. Segundos depois da minha saída, Júlia conseguiu se soltar. Ela e Carlos se entreolharam por um momento, claramente entendendo o que eu havia pensado ao ver aquela cena. Carlos correu atrás de mim, mas o vídeo mostrava que eu já havia saído de carro quando ele chegou à porta da frente. Fiquei olhando para a tela por um longo momento, processando o que acabara de ver. A situação era tão absurda, tão impossível de prever, que comecei a rir. Primeiro foi uma risadinha nervosa, depois uma gargalhada incontrolável que me deixou sem ar. Eu sou a pessoa mais idiota do mundo, consegui dizer entre as risadas. Como eu pude pensar que, ai meu Deus, Carlos, me perdoa. Ele me abraçou forte e pude sentir que ele também estava tremendo, seja de alívio ou das emoções acumuladas do dia. Eu nunca, nunca te trairia, ele disse no meu ouvido. Você é tudo pra mim. Quando vi você saindo daquele jeito e depois não consegui te encontrar o dia inteiro, pensei que fosse morrer. Ficamos abraçados no sofá por muito tempo, em silêncio, apenas sentindo o alívio de estarmos juntos novamente. Júlia apareceu na sala 1 hora depois, os olhos inchados de tanto chorar. Pedi desculpas para ela também, explicando minha reação e o mal-entendido. Eu devia ter gritado quando vi você, ela disse ainda meio chorosa, mas estava com tanta dor que só conseguia fazer careta. Meu cabelo ficou super preso no zíper da calça do Carlos. Naquela noite, jantamos os 3 juntos pela primeira vez em meses. Durante a refeição, contei sobre minha tarde na igreja, sobre como havia orado e sentido a necessidade de me reconectar com Deus. A última vez que fomos à missa juntos foi no nosso casamento, eu disse para Carlos. Acho que precisamos voltar a frequentar a igreja. Se a vida com Deus já é difícil às vezes, imagina sem ele. Carlos concordou imediatamente. Você tem razão. Hoje, quando pensei que te havia perdido, orei mais do que nos últimos 2 anos juntos. Decidimos que, a partir do domingo seguinte, voltaríamos a ir à missa regularmente. Era um novo começo para nós, não apenas como casal, mas como pessoas que queriam viver uma vida com mais propósito e fé. No dia seguinte, no trabalho, contei toda a história para minhas colegas Mariana e Beatriz. Mostrei até mesmo o vídeo da câmera de segurança no meu celular novo que Carlos havia comprado para mim naquela manhã. Você é muito dramática, disse Beatriz, rindo tanto que quase engasgou com o café. Imagina se vocês não tivessem câmera de segurança. Você ia embora achando que ele estava te traindo. Pelo menos agora temos uma história engraçada para contar para os nossos filhos, comentou Mariana. Quando vocês tiverem filhos, claro. A menção a filhos me fez sorrir. Carlos e eu já havíamos conversado sobre constituir família, mas sempre adiávamos, dizendo que esperaríamos mais 1 ou 2 anos. Talvez aquele susto houvesse nos mostrado que não devíamos adiar as coisas boas da vida. No domingo seguinte, fomos à missa das 10 horas. Eu, Carlos e Júlia nos sentamos no mesmo banco onde eu havia chorado 2 dias antes. O padre falou sobre 1 Coríntios 13, 4, 7. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. As lágrimas voltaram, mas dessa vez eram lágrimas de gratidão. Segurei a mão de Carlos durante toda a homilia, sentindo que aquelas palavras haviam sido escolhidas especialmente para nós. O amor verdadeiro busca a verdade, não tira conclusões precipitadas. O amor verdadeiro perdoa, compreende, dá o benefício da dúvida. Saímos da igreja com corações renovados e com a certeza de que nosso casamento havia se fortalecido através daquela provação. Às vezes, pensei,
Deus permite que passemos por situações difíceis para nos ensinar lições importantes sobre nós mesmos e sobre o que realmente valorizamos. Mas o destino ainda tinha mais uma lição preparada para mim. Você acredita que o mesmo erro pode acontecer 2 vezes com a mesma pessoa? Que alguém pode ser tão ingênua a ponto de repetir exatamente a mesma conclusão precipitada que quase destruiu sua vida apenas 2 semanas antes? Eu também não acreditava, até que aconteceu comigo novamente. E desta vez, a situação foi ainda mais constrangedora, mais pública, mais impossível de esquecer. Se você pensa que aprendemos com nossos erros de uma vez por todas, prepare-se para descobrir como o orgulho e a desconfiança podem nos cegar, mesmo quando já fomos feridos por eles antes. 2 semanas haviam se passado desde o incidente do cabelo preso no zíper, e nossa vida havia encontrado um novo ritmo. Carlos, Júlia e eu criamos uma rotina de irmos à missa todos os domingos, seguida de um almoço em família na casa da minha sogra, Dona Regina. Era reconfortante sentir que nosso lar estava novamente em harmonia. Tempero de risadas, conversas profundas sobre fé e planos para o futuro. Carlos havia mencionado algumas vezes que queria me dar um presente especial pelo meu aniversário, que se aproximava no final do mês. Vai ser uma surpresa que você nunca vai esquecer, ele dizia com aquele sorriso travesso que eu havia aprendido a amar. Eu fingia não estar curiosa, mas secretamente me perguntava o que ele estaria planejando. Naquela manhã de domingo, dia 28 de março, acordei com um cheiro delicioso de panquecas vindo da cozinha. Carlos estava preparando meu café da manhã favorito. Panquecas com mel, frutas vermelhas e café coado na hora. O sol entrava pelas janelas da nossa sala, criando pequenos arco-íris nas gotas de orvalho que ainda decoravam os vidros. "Feliz aniversário, meu amor", disse ele, me abraçando por trás enquanto eu ainda estava meio sonolenta. Meu coração se encheu de alegria. Ele não havia esquecido. "Obrigada, amor. Que cheiro maravilhoso." Júlia apareceu na cozinha já vestida com roupas de corrida, seus tênis pink neon amarrados perfeitamente. "Parabéns, mana! 32 anos de pura sabedoria", disse ela, me dando um beijo carinhoso na testa. Passamos a manhã planejando um churrasco para comemorar. Seria algo simples, apenas nós 3, talvez alguns vizinhos próximos. Carlos se ofereceu para ir ao açougue buscar a carne, enquanto eu ficaria responsável pela sobremesa e pelos acompanhamentos. "Que tal uma torta de limão?", sugeri. "Faz tempo que não faço." "Perfeita", concordou ele, já pegando as chaves do carro. "Volto em 1 hora mais ou menos. O açougue do seu Antônio deve estar cheio neste horário de domingo." Júlia saiu para sua corrida matinal habitual, um percurso de 5 quilômetros que ela fazia religiosamente todos os fins de semana. Fiquei sozinha na cozinha, com música ambiente tocando no rádio, preparando minha famosa torta de limão. Separei todos os ingredientes na bancada: farinha de trigo, manteiga, ovos, açúcar, limões frescos que exalavam um aroma cítrico inebriante. Havia algo profundamente terapêutico em cozinhar, especialmente em ocasiões especiais. Cada movimento tinha seu ritual: peneirar a farinha, bater a massa até ficar homogênea, ralar a casca dos limões com cuidado para não pegar a parte branca e amarga. Enquanto preparava o recheio, não conseguia parar de sorrir. Minha vida havia encontrado um equilíbrio que eu não sabia que era possível. Carlos mais carinhoso do que nunca, Júlia madura e prestativa, nossa família unida pela fé renovada. Às vezes pensei, Deus permite que passemos por tempestades para que possamos valorizar ainda mais os momentos de calmaria. Coloquei a torta no forno pré-aquecido e programei o timer para 45 minutos. O domingo estava sendo perfeito demais para ser verdade, mas eu havia aprendido a aceitar as bênçãos sem questionar tanto, a viver o presente com gratidão. Eram exatamente 10h30 da manhã quando Júlia irrompeu pela porta dos fundos como um furacão. Seus cabelos estavam grudados na testa pelo suor, suas bochechas vermelhas do exercício, mas havia algo mais em sua expressão. Seus olhos estavam arregalados, sua respiração ofegante não era apenas do esforço físico. "Eu vi seu marido", ela disse, as palavras saindo atropeladas entre as respirações pesadas. "Ele estava no motel. Eu vi o carro dele entrando lá. Vamos pegar ele no flagra, vamos rápido, venha." "Estava no motel. Eu vi o carro dele entrando lá. Vamos pegar ele no flagra, vamos rápido, venha." O mundo parou ao meu redor. O timer do forno marcava ainda 35 minutos. O rádio continuava tocando uma música alegre de bossa nova, mas eu sentia como se tivesse sido sugada para dentro de um pesadelo.
Como assim no motel? Consegui balbuciar, minha voz saindo mais aguda do que o normal. Motel Recanto, aquele ali perto da padaria do seu João. Ela explicou rapidamente, já puxando minha mão. Eu estava voltando da corrida quando vi o Corsa dele entrando. Não pode ser coincidência. Ele mentiu para você sobre ir ao açougue. Minha mente racional gritava que havia algum mal-entendido, que Carlos jamais faria algo assim comigo, especialmente no dia do meu aniversário. Mas a imagem era muito clara na cabeça de Júlia, e a dor da possível traição começou a se espalhar pelo meu peito como veneno. Vamos logo, insistiu ela. Se esperarmos muito, ele pode sair e a gente perde a chance de descobrir a verdade. Desliguei o forno automaticamente, deixando a torta meio assada dentro. Nem me dei ao trabalho de trocar o pijama de algodão florido que usava. Calcei o primeiro chinelo que encontrei na porta e seguimos para o carro. O trajeto até o motel durou apenas 5 minutos, mas pareceu uma eternidade. Júlia dirigia enquanto eu me descontrolava no banco do passageiro, as lágrimas já escorrendo pelo meu rosto. Por que ele faria isso comigo? Eu soluçava. Especialmente hoje, no meu aniversário? Que tipo de desculpa ele vai inventar agora? Se ele está no motel, não tem como negar, não é? Calma, mana. Júlia tentava me consolar, embora ela mesma parecesse nervosa. Talvez seja mal entendido, como da outra vez. Mal entendido? No motel? Que tipo de mal entendido alguém pode ter no motel, Júlia? Minha voz estava se tornando histérica. Ele mentiu sobre ir ao açougue. Inventou uma desculpa para sair de casa. Estacionamos em frente ao Motel Recanto, um estabelecimento discreto com paredes pintadas de cor salmão e grades decorativas nas janelas. O local tinha uma aparência familiar e acolhedora, diferente dos motéis mais chamativos da região. Na recepção, podia ver um senhor de idade lendo jornal atrás do balcão. O carro dele está ali. Júlia apontou para uma vaga coberta no fundo do estacionamento. Era realmente o Corsa prata do Carlos. Não havia erro possível. Eu conhecia de cor a pequena mancha na lataria traseira onde ele havia encostado num poste no ano passado. Vou entrar, declarei, minha voz trêmula, mas determinada. Você tem certeza? Talvez seja melhor. Não, Júlia. Desta vez eu vou até o fim. Preciso ver com meus próprios olhos. Saí do carro com passos decididos, mas por dentro estava despedaçada. Caminhei direto para a recepção, passando pela cancela sem nem cumprimentar o recepcionista. Minha mente estava focada em apenas uma coisa: descobrir a verdade, por mais dolorosa que fosse. Seguindo a numeração nas portas, localizei o quarto correspondente à vaga onde estava o carro do Carlos. Minha mão tremia quando segurei a maçaneta. Respirei fundo 3 vezes, preparando-me mentalmente para a pior cena possível. Seja o que Deus quiser. Murmurei uma pequena oração e empurrei a porta com toda a força. A porta se abriu de par em par, e o que vi do outro lado me deixou completamente sem reação. Ali estavam meus pais, meus sogros, Carlos e até mesmo nossa vizinha Dona Maria, todos ao redor de uma mesa coberta com uma toalha florida. No centro, um bolo de chocolate com velas acesas formava o número 32. Balões coloridos decoravam o ambiente e faixas de parabéns pendiam do teto. Surpresa! Gritaram todos em uníssono, suas vozes ecoando pelas paredes do quarto, transformado em sala de festa. A expressão no meu rosto deve ter sido indescritível. Eu estava de pijama, descalça, com os olhos inchados de tanto chorar, os cabelos despenteados, esperando flagrar meu marido em adultério, e me deparei com uma festa de aniversário organizada com tanto carinho. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos me olhavam com sorrisos expectantes que lentamente se transformaram em expressões de confusão ao verem meu estado deplorável. Carlos foi o primeiro a reagir. Ele segurou minha mão gentilmente e perguntou: Amor, o que aconteceu? Por que você está chorando? Foi então que a ficha caiu completamente. Comecei a rir e chorar ao mesmo tempo, uma mistura de emoções tão intensa que mal conseguia respirar. Eu achei que você estava me traindo. Consegui falar entre soluços e gargalhadas. De novo, pela segunda vez em 2 semanas. A reação foi imediata. Meu pai começou a rir primeiro, seguido pela minha mãe, depois pelos sogros, e em questão de segundos, todos estavam gargalhando da situação absurda. Minha filha, disse minha mãe, me abraçando forte. Você é mesmo muito desconfiada. Carlos me puxou para perto e explicou todo o plano.
Ele havia combinado com o dono do motel para usar um dos quartos maiores para a festa. Era uma surpresa que vinha planejando há semanas, com a ajuda de toda a família. O açougue era apenas uma desculpa para sair de casa e finalizar os preparativos. O seu Joaquim do motel é amigo da família há anos, explicou meu sogro. Quando o Carlos contou o plano, ele até decorou o quarto especialmente para a ocasião. Olhei ao redor e percebi que realmente não parecia um quarto de motel comum. Haviam removido a cama e colocado mesas e cadeiras. Balões e faixas decorativas criavam um ambiente festivo e acolhedor. No canto, havia até mesmo um aparelho de som tocando minhas músicas favoritas. Mas como vocês conseguiram organizar tudo isso sem eu perceber? Perguntei, ainda meio atordoada. Sua irmã foi nossa cúmplice, revelou Carlos. Ela fingia sair para correr, mas na verdade vinha aqui ajudar com os preparativos. Hoje de manhã, ela veio dar os toques finais. Olhei para Júlia, que estava parada na porta com uma expressão culpada no rosto. Desculpa, mana, ela disse, começando a rir também. Quando te vi saindo de pijama para o carro, percebi que você tinha entendido tudo errado, mas não dava mais tempo de explicar. O que se seguiu foi uma das tardes mais divertidas da minha vida. Contei para todos sobre meu surto de ciúmes, sobre como havia corrido para o motel esperando flagrar um adultério e encontrado uma festa de aniversário. Meus pais não paravam de rir, e meu sogro brincava dizendo que eu deveria escrever um livro sobre como arruinar suas próprias surpresas. Pelo menos desta vez você não quebrou o celular, provocou Carlos, me fazendo rir ainda mais. O dono do motel, seu Joaquim, apareceu mais tarde com uma câmera na mão. Consegui filmar sua entrada, disse ele com um sorriso divertido. Nunca vi ninguém entrar num motel com tanta determinação e sair com tanta surpresa. Vimos o vídeo na mesma hora. As imagens mostravam minha chegada dramática, meus passos decididos pelo estacionamento, a porta sendo empurrada com força, e depois minha expressão de completo choque ao ver a decoração e as pessoas. Vou guardar este vídeo para sempre, disse Carlos, já imaginando as histórias que contaríamos sobre esse dia no futuro. Passamos toda a tarde no motel, que havia se transformado numa verdadeira sala de festa. Comemos bolo, salgadinhos, bebemos refrigerante e contamos histórias engraçadas da família. Meus pais relembraram episódios da minha infância, e eu percebi como tinha sorte de ter pessoas que me amavam tanto ao meu redor. Sabe o que mais me impressiona? Disse minha mãe no final da tarde. É como você conseguiu repetir exatamente o mesmo tipo de mal-entendido em tão pouco tempo. É um talento, brinquei. Talento para tirar conclusões precipitadas. Durante o trajeto de volta para casa, Carlos dirigia enquanto eu refletia sobre tudo o que havia acontecido. Acho que Deus está tentando me ensinar alguma coisa, disse a ele. O que você acha que é? A não julgar pela aparência, a confiar mais, a buscar a verdade antes de assumir o pior das pessoas que amo. Carlos segurou minha mão enquanto dirigia. Também acho que essas situações aconteceram por algum motivo, para nos fortalecer como casal, talvez. Na segunda-feira no trabalho, mais uma vez tive que contar a história toda para minhas colegas. Mostrei o vídeo da minha entrada no motel, e elas riram tanto que chamaram outras pessoas do escritório para assistir. Você virou a comédia oficial da empresa, disse Beatriz, enxugando as lágrimas de tanto rir. Primeiro o cabelo no zíper, agora isso. O que será que vem por aí? Espero que nada, respondi, rindo também. 2 sustos desses são suficientes para uma vida inteira. Mas no fundo, eu sabia que aqueles acontecimentos haviam me transformado profundamente. Aprendi que nossa mente pode nos pregar peças terríveis quando deixamos o medo e a insegurança tomarem conta. Aprendi que o amor verdadeiro sempre merece o benefício da dúvida. Aprendi que às vezes as situações mais constrangedoras se transformam nas melhores memórias. Naquela noite, antes de dormir, Carlos e eu conversamos sobre nossa vida, nossos planos, nossos sonhos. Falamos sobre a possibilidade de ter filhos em breve, sobre como queríamos criar uma família baseada em confiança, comunicação e fé. Imagina quando nossos filhos perguntarem como era nosso casamento no começo, disse ele, me abraçando. Vamos contar que foi uma aventura, respondi. Que aprendemos que o amor de verdade supera qualquer mal-entendido. E que sua mãe tem um talento especial para se meter em situações embaraçosas. Ele acrescentou, me fazendo rir. 3 semanas depois desses acontecimentos, descobri algo que mudaria nossa vida para sempre. Estava sentindo enjoos matinais há alguns dias e resolvi fazer um teste de gravidez. Quando as 2 linhas apareceram no visor, meu coração quase parou de emoção. Estava grávida.
Contei para Carlos na mesma noite, preparando uma surpresa simples, mas significativa. Coloquei o teste positivo dentro de uma caixinha pequena e entreguei para ele como se fosse um presente. "O que é isso?" perguntou ele curioso. "Abre e vê." Quando ele viu o teste, seus olhos se encheram de lágrimas. Me abraçou forte e rodou comigo pela sala, gritando de alegria. "Vamos ter um bebê!" repetia ele, beijando meu rosto. "Vamos ter um bebê!" Júlia, que ouviu a comemoração, veio correndo para a sala. Quando contamos a novidade, ela também chorou de emoção. "Vou ser tia!" gritou ela. "Vou ser a tia mais coruja do mundo." Naquela noite, os três nos ajoelhamos na sala e fizemos uma oração de agradecimento. Agradecemos por nossa família, por nossa fé renovada, pelas lições aprendidas através dos mal-entendidos e principalmente pela nova vida que estava crescendo dentro de mim. "Obrigado, Senhor." Orei em voz alta. "Por nos ensinar que o amor verdadeiro é feito de confiança, perdão e compreensão. Obrigado por nos dar a chance de sermos pais e por todas as bênçãos que temos recebido." Carlos segurou minha mão e acrescentou: "E obrigado por fazer de nós uma família que sabe rir dos próprios erros e crescer através deles." Os meses seguintes foram de pura felicidade e expectativa. Minha barriga crescia, e com ela crescia também nossa ansiedade de conhecer nosso bebê. Carlos se tornou um marido ainda mais cuidadoso e atencioso. Júlia se preparava para ser tia, comprando roupinhas e brinquedos toda semana. Continuamos indo à missa todos os domingos, agradecendo pelas bênçãos recebidas e pedindo proteção para o bebê que estava por vir. Nossa fé havia se fortalecido através das adversidades, e agora ela era a base sólida sobre a qual estávamos construindo nossa família. Em setembro, nossa filha nasceu. Uma menina linda, de olhos grandes e curiosos, que veio ao mundo trazendo ainda mais amor para nossa casa. Demos a ela o nome de Sofia, que significa sabedoria, porque acreditávamos que Deus havia usado todas aquelas situações aparentemente difíceis para nos ensinar sabedoria sobre o amor, a confiança e o perdão. Quando olho para trás agora, percebo como aqueles 2 episódios embaraçosos foram fundamentais para moldar quem nos tornamos como casal e como família. Eles nos ensinaram que a comunicação é essencial, que a confiança deve ser cultivada diariamente e que às vezes nossas maiores lições vêm embrulhadas em situações que parecem desastrosas no momento. Mas o destino ainda tinha uma última surpresa guardada para nós, algo que colocaria à prova tudo o que havíamos aprendido sobre fé, esperança e o verdadeiro significado da família. Sofia havia acabado de completar 8 meses quando nossa vida aparentemente perfeita recebeu uma reviravolta que nenhum de nós poderia ter previsto. Era uma tarde quente de quinta-feira, e eu estava organizando as roupinhas dela que já não serviam mais, como os bebês crescem rápido, quando o telefone fixo tocou. Carlos estava no escritório trabalhando, e Júlia havia saído para fazer compras no supermercado. Sofia dormia tranquilamente no berço, com aquela respiração suave de anjo que sempre me acalmava o coração. "Alô?" Atendi distraidamente, dobrando uma bode rosa que ela havia usado apenas 2 vezes. "Posso falar com Carlos Silva?" perguntou uma voz feminina que eu não reconhecia. Tinha um sotaque diferente, talvez do interior. "Ele não está em casa no momento. Posso ajudá-la em alguma coisa? Sou a esposa dele." Houve um silêncio do outro lado da linha, seguido por um suspiro pesado. "Ah, você deve ser a esposa atual dele então." Meu sangue gelou instantaneamente. "Como assim, esposa atual?" "Desculpe, Talvez seja melhor eu falar com ele diretamente. Pode pedir para ele me ligar? É sobre a Isabela." "Quem é Isabela?" perguntei, sentindo meu coração começar a acelerar. Outro silêncio, mais longo desta vez. A filha dele. Nossa filha. O mundo parou ao meu redor. As roupinhas da Sofia escorregaram das minhas mãos e se espalharam pelo chão. Senti como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. "Que filha!" consegui sussurrar. "Olha, eu não sabia que ele havia se casado novamente. Isabela tem 6 anos e... ela está doente. Precisa dele." A ligação se encerrou e eu fiquei parada no meio do quarto, segurando o telefone como se fosse uma bomba prestes a explodir. Carlos tinha uma filha? Uma filha de 6 anos que eu não sabia que existia? Como isso era possível? Minhas pernas tremiam tanto que precisei me sentar na cama. Minha mente disparou em 1000 direções diferentes. 6 anos atrás,
Carlos e eu ainda nem nos conhecíamos. Ele me disse que nunca havia sido casado, que eu era seu primeiro amor verdadeiro. Será que havia mentido sobre tudo? Sofia acordou chorando no berço, como se sentisse minha perturbação. Peguei-a no colo automaticamente, mas mal conseguia processar o que estava acontecendo ao meu redor. Minha filha, minha bebê perfeita, tinha uma irmã mais velha que eu nem sabia que existia. Calma, princesa, sussurrei para Sofia, mais para me acalmar do que para acalmá-la. Mamãe está aqui. Mas por dentro, eu estava despedaçada. Todas as dúvidas que havia superado com os mal-entendidos anteriores voltaram com força total. Quem era realmente o homem com quem eu havia me casado? Que outros segredos ele estava escondendo? Caminhei pela casa como um fantasma, Sofia no colo, esperando Carlos chegar do trabalho. Cada minuto parecia uma hora. Ensaiei mentalmente a conversa dezenas de vezes, mas nenhuma das versões parecia adequada. Como se pergunta para o marido se ele tem uma filha secreta. Júlia chegou primeiro, carregada de sacolas do supermercado. Ela me encontrou sentada no sofá da sala, ainda em estado de choque, com Sofia brincando no meu colo. Nossa, você está com uma cara péssima. O que aconteceu? Perguntou, deixando as sacolas na mesa de centro. Uma mulher ligou aqui procurando pelo Carlos. Comecei, minha voz saindo estranha. Disse que ele tem uma filha, uma menina de 6 anos chamada Isabela. Júlia me olhou, como se eu tivesse dito que aliens haviam pousado no nosso quintal. O quê? Isso é impossível. O Carlos nunca mencionou ter filhos. Também achei, mas ela sabia coisas. Falou como se conhecesse ele há anos. Deve ser algum engano, alguma confusão, disse Júlia, tentando me tranquilizar. Lembra dos mal-entendidos que você já teve? Pode ser outra situação que parece pior do que realmente é. Eu queria acreditar nisso, mas havia algo na voz daquela mulher que soava verdadeiro demais para ser mentira. A forma como ela disse, nossa filha, a naturalidade com que falou sobre a situação. Carlos chegou às 7 da noite como sempre, com aquele sorriso carinhoso e um beijo no meu rosto. Oi, meu amor, como foi o dia de vocês? Perguntou, pegando Sofia no colo e fazendo ela dar risadinhas. Observei sua expressão por alguns segundos, procurando por sinais de culpa ou nervosismo. Mas ele parecia genuinamente feliz de estar em casa, brincando com nossa filha como fazia todos os dias. Carlos! Comecei, tentando manter a voz firme. Uma mulher ligou aqui hoje procurando por você. Ela disse que você tem uma filha com ela. A mudança em sua expressão foi imediata e devastadora. O sorriso sumiu instantaneamente. Sua pele empalideceu, e ele quase deixou Sofia escorregar do colo. Sentou-se pesadamente no sofá ao meu lado, colocando a cabeça entre as mãos. Meu Deus, murmurou. Eu esperava nunca ter que lidar com isso. Meu coração afundou ainda mais. Então é verdade? Ele levantou os olhos para mim e vi lágrimas se formando. É verdade, mas não é o que você está pensando. Por favor, me deixe explicar tudo antes de você tirar qualquer conclusão. Júlia pegou Sofia no colo e se retirou discretamente para o quarto, nos deixando sozinhos para uma conversa que eu sabia que mudaria nossa vida para sempre. Há 7 anos, Carlos começou, sua voz trêmula. Eu namorava uma mulher chamada Marina. Éramos muito jovens, eu tinha apenas 23 anos. Ela engravidou, mas quando contou para mim, também me disse que não tinha certeza se o bebê era meu ou do ex-namorado dela. Senti um nó na garganta, mas forcei-me a ouvir. Marina fez o exame de DNA durante a gravidez e o resultado deu que o bebê não era meu. Nós terminamos logo depois e eu nunca mais a vi. Pensei que fosse o final da história. Mas a menina... Comecei. Isabela. Ele completou, as lágrimas agora escorrendo livremente pelo seu rosto. Há 6 meses Marina me procurou. Disse que havia descoberto que o laboratório trocou os resultados dos exames na época. Isabela é minha filha. Sempre foi. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Olhei para o homem que eu amava, pai da minha filha, e tentei processar o que acabara de ouvir. Por que você não me contou? Perguntei, minha voz saindo mais como um sussurro. Porque eu não sabia como, ele admitiu. Marina me procurou logo depois que Sofia nasceu. Eu estava tão feliz com nossa família, com nossa vida perfeita, que não conseguia encontrar coragem para contar que tinha outra filha. Uma filha que eu perdi os primeiros 6 anos de vida por causa de um erro de laboratório. Você a conheceu? Conheceu a Isabela? Carlos assentiu, mais lágrimas escorrendo.
Algumas vezes. Marina me deixou visitá-la aos fins de semana, quando eu dizia que tinha trabalho. Ela é linda. Parece comigo quando eu era criança. E ela está doente agora. Doente como? Leucemia infantil. Marina não tem plano de saúde bom, e eu tenho ajudado com os custos do tratamento. Foi por isso que nossa conta bancária andou mais apertada nos últimos meses. Tudo começou a fazer sentido. As saídas misteriosas aos sábados, o dinheiro que sumia da nossa conta, os telefonemas que ele atendia em particular. Não era traição no sentido que eu sempre temi, mas era uma traição da confiança. Carlos, disse eu, tentando manter a compostura, você tem uma filha que está doente e precisa de você. E você me escondeu isso por 6 meses? Eu sei que foi errado. Ele soluçou. Mas eu não sabia como contar. Tinha medo de que você pensasse que eu não amava você e a Sofia o suficiente. Tinha medo de que nossa família se desfizesse. Levantei-me do sofá, precisando de espaço para respirar e pensar. Você achou que mentir e esconder seria melhor? Não estava mentindo. Estava apenas adiando a conversa até encontrar a forma certa de contar. Por 6 meses, Carlos. 6 meses você me deixou acreditar que éramos apenas nós 3, quando na verdade você tem outra filha que está doente e que precisa do pai dela. Caminhei até a janela da sala, olhando para a rua sem ver realmente nada. Minha mente era um turbilhão de emoções contraditórias. Raiva pela mentira, dor pela traição da confiança, mas também uma estranha compaixão por uma criança que eu nem conhecia, mas que era irmã da minha filha. Como ela está? Perguntei, ainda de costas para ele. A Isabela? Está respondendo bem ao tratamento, mas ainda tem um longo caminho pela frente. Marina ligou hoje porque a menina perguntou quando ia poder conhecer a irmãzinha dela. Virei-me bruscamente. Ela sabe sobre Sofia? Carlos assentiu. Quando Marina me contou sobre a doença, eu disse que agora tinha uma família. Isabela ficou empolgada com a ideia de ter uma irmã. Ela quer muito conhecer vocês. O coração se partiu no meu peito. Uma menina de 6 anos, doente, querendo conhecer a família que nem sabia que existia. E eu, aqui, preocupada com meus próprios sentimentos quando deveria estar pensando no que era melhor para as crianças. Júlia, chamei. Ela apareceu imediatamente, ainda com Sofia no colo. Como você soube que era para aparecer agora? Perguntei, tentando aliviar um pouco a tensão. Estava ouvindo a conversa toda da cozinha. Ela admitiu sem vergonha. Não consegui resistir. Apesar de tudo, sorri. E o que você acha de tudo isso? Júlia se aproximou e se sentou ao lado de Carlos, que ainda estava chorando silenciosamente. Acho que vocês dois estão sendo muito dramáticos para algo que é na verdade uma bênção. Carlos e eu a olhamos surpresos. Pensem bem, ela continuou, balançando Sofia no colo. Vocês descobriram que Sofia tem uma irmã que precisa de uma família, que precisa de amor, que precisa de vocês. Em vez de ficarem brigando por causa do passado, não deveriam estar pensando em como vão ajudar essa criança? A simplicidade da perspectiva de Júlia me atingiu como um raio. Ela estava certa. Há uma menina que precisa do pai dela, e eu estava aqui preocupada com meus próprios sentimentos feridos. Quero conhecê-la, disse eu, surpreendendo a mim mesma. Quero conhecer a Isabela. Carlos levantou os olhos, incrédulo. Sério? Sério. Se ela é sua filha, então ela faz parte desta família. E se ela está doente, então precisamos cuidar dela. As lágrimas voltaram aos olhos dele, mas desta vez eram lágrimas de alívio. Você não está com raiva? Estou, admiti honestamente. Estou com raiva porque você não confiou em mim o suficiente para contar a verdade desde o início. Mas não estou com raiva da situação em si. Crianças não têm culpa dos erros dos adultos. Naquele fim de semana, fomos conhecer Isabela. Marina morava num apartamento pequeno, mas muito bem cuidado, numa região mais simples da cidade. Quando ela abriu a porta, vi uma mulher cansada, mas gentil, com olheiras profundas de quem passa noites em claro cuidando de uma filha doente. Você deve ser a esposa do Carlos, disse ela, me estendendo a mão. Desculpe ter ligado daquele jeito. Não sabia como abordar a situação. Imagino que seja difícil para todos nós, respondi, tentando ser cordial apesar do nervosismo. Foi então que ela apareceu. Isabela era realmente muito parecida com Carlos. Os mesmos olhos castanhos, o mesmo formato de rosto, o mesmo sorriso tímido.
Usava um lenço colorido na cabeça, mas seus olhos brilhavam de curiosidade e expectativa. Você trouxe minha irmãzinha? Perguntou, olhando para Sofia no colo de Carlos. Trouxe sim, disse Carlos, se ajoelhando para ficar na altura dela. Isabela, esta é Sofia, e esta é minha esposa, que você pode chamar de tia. Sofia, com seus 8 meses, ficou fascinada com Isabela. Esticou os bracinhos na direção da irmã mais velha, balbuciando coisas incompreensíveis que soaram como tentativas de comunicação. Posso segurar ela? Perguntou Isabela com cuidado. Sentamos todas no sofá, e eu ajudei Isabela a segurar Sofia corretamente. Ver as duas irmãs juntas pela primeira vez foi um momento que nunca vou esquecer. Sofia parecia saber instintivamente que aquela era sua irmã, e Isabela tratava a bebê com uma ternura que me fez chorar. Ela é tão pequeninha, exclamou Isabela, e tão fofinha. Olha-lhe esses dedinhos. Passamos a tarde toda conversando. Isabela me contou sobre a escola, quando conseguia ir, sobre seus desenhos animados favoritos, sobre como queria ser veterinária quando crescesse, depois de ficar boa da doença, como ela colocou com a naturalidade das crianças. Tia, ela me perguntou no final da tarde, vocês vão vir me visitar de novo? Vamos sim, respondi sem hesitar. E que tal se você viesse passar um fim de semana na nossa casa também? Seus olhos se iluminaram. Sério? Posso dormir no mesmo quarto que a Sofia? Claro que pode. Vamos arrumar uma cama bem bonita para você. No carro, voltando para casa, Carlos segurou minha mão enquanto dirigia. Obrigado, disse ele, a voz embargada. Pelo quê? Por ser a mulher incrível que você é. Por abrir nosso lar para amar Isabela. Por me perdoar. Nós somos uma família, respondi. E famílias cuidam umas das outras, mesmo quando a situação é complicada. Os meses seguintes foram de adaptação e crescimento. Isabela começou a passar fins de semana conosco regularmente. Arrumamos o quarto de hóspedes para ela, com uma cama que tinha tema de unicórnios, sua paixão do momento. Júlia se apaixonou pela sobrinha mais velha, tanto quanto havia se apaixonado por Sofia. Ver as duas irmãs juntas era um presente constante. Isabela cantava para Sofia, inventava brincadeiras adequadas para a idade dela, e ajudava com pequenas tarefas como escolher roupinhas e preparar a papinha. Sofia vai ser muito esperta, dizia Isabela com propriedade. Vou ensinar tudo para ela quando ela crescer. O tratamento de Isabela estava progredindo bem. Mudamos nosso plano de saúde para incluí-la como dependente, e Carlos assumiu oficialmente a guarda compartilhada. Marina, que inicialmente estava receosa com nossa proximidade, gradualmente passou a confiar em nós, e até mesmo se tornou nossa amiga. Vocês deram uma família completa para minha filha, disse ela numa tarde, enquanto víamos as meninas brincando no quintal. Isabela está mais feliz do que eu a vi em anos. Ela não é apenas filha sua, respondi. Ela é filha nossa também agora. 6 meses depois da primeira ligação de Marina, recebemos a notícia que estávamos esperando. Isabela estava em remissão completa. Seu cabelo havia começado a crescer novamente, seus níveis sanguíneos estavam normais, e os médicos estavam otimistas sobre sua recuperação total. Para comemorar, organizamos uma festa em casa. Convidamos Marina, alguns colegas da escola de Isabela, que haviam se tornado amigos próximos durante o tratamento, e, claro, toda a nossa família estendida. Esta é minha família. Isabela dizia orgulhosamente para qualquer um que quisesse ouvir, apontando para mim, Carlos, Júlia e Sofia. Tenho 2 lares agora, e uma irmãzinha que é a coisa mais linda do mundo. Naquela noite, depois que todos foram embora e as meninas estavam dormindo, Carlos e eu conversamos sobre como nossa vida havia mudado drasticamente em menos de 1 ano. Você se arrepende de alguma coisa? Ele perguntou, me abraçando no sofá da sala. Me arrependo de você ter demorado tanto para contar a verdade, respondi honestamente. Mas não me arrependo de nada do que veio depois. Isabela trouxe uma alegria para nossa casa que eu nem sabia que estava faltando. E Sofia vai crescer tendo uma irmã mais velha para protegê-la e ensiná-la, acrescentou ele. Exatamente. E nós aprendemos mais uma lição importante sobre nossa família. Qual? Que o amor não diminui quando se divide. Ele se multiplica. Tenho amor suficiente para as 2 meninas. E ainda sobra amor para você, para Júlia, até para Marina. 3 meses depois, decidimos oficializar tudo.
Carlos e Marina entraram com um acordo legal que dava a ele a guarda compartilhada oficial de Isabela. Marina manteria a guarda principal durante a semana por causa da escola, mas Isabela passaria todos os fins de semana e metade das férias conosco. Também decidimos nos mudar para uma casa maior, com quartos suficientes para todos. Encontramos uma casa linda num bairro familiar, com um quintal grande onde as meninas poderiam brincar, e perto de uma escola excelente onde Isabela poderia estudar. "Agora vamos ser vizinhas de verdade!" exclamou Isabela quando contamos sobre a mudança. A casa ficava apenas a 15 minutos da casa de Marina. No domingo seguinte, fomos à missa em família. Carlos, eu, Júlia, Sofia no colo e Isabela segurando minha mão. Padre João, que já conhecia nossa história desde os primeiros mal-entendidos, ficou emocionado ao ver nossa família completa. "Deus escreve certo por linhas tortas", disse ele após a cerimônia, abençoando nossas duas meninas. "Olhem a família linda que vocês construíram através das dificuldades." "Obrigado, padre", respondi. "Aprendemos que às vezes os maiores presentes vêm embrulhados nos maiores sustos." Isabela, agora com 7 anos e cabelos cacheados crescendo novamente, se tornou uma irmã mais velha e exemplar. Ensinava Sofia a falar palavras novas, inventava brincadeiras e tinha uma paciência infinita com a irmãzinha que ainda estava aprendendo a andar. "Sofia", ela dizia, segurando as mãozinhas da irmã. Devagar, um passinho de cada vez. Ver as duas juntas me enchia o coração de uma gratidão que eu nem sabia que era possível sentir. Nossa família não era convencional, mas era nossa, construída com amor, paciência, perdão e muita fé. Uma noite, enquanto ajudava Isabela com o dever de casa e Nina brincava no tapete da sala, ela me fez uma pergunta que me pegou de surpresa. "Tia", disse ela levantando os olhos do caderno, "você ficou brava quando descobriu que eu existia?" A pergunta me fez parar o que estava fazendo e pensar cuidadosamente na resposta. No começo fiquei confusa e assustada, admiti honestamente. Mas nunca fiquei brava com você. Fiquei brava com seu pai por não ter me contado antes, mas com você, nunca. E agora? Agora eu não consigo imaginar nossa família sem você. Você trouxe tanta alegria para nossa casa, tanta felicidade para a Sofia. Somos mais completos com você aqui. Ela sorriu aquele sorriso que derretia meu coração. Eu também amo nossa família, mesmo sendo meio confusa com 2 casas e tudo. As melhores famílias são meio confusas mesmo, disse Júlia, que havia ouvido a conversa da cozinha. O que importa é que todos se amam. Naquela noite, depois que Isabela voltou para a casa da Marina e Sofia estava dormindo, conversei com Carlos sobre nossos planos futuros. "Sabe o que eu estava pensando?" disse ele me abraçando na cama. "Talvez devêssemos ter outro bebê." Ri da sugestão inesperada. "Sério? Não acha que já temos aventuras suficientes?" Justamente por isso. Aprendemos que família não é sobre perfeição. É sobre amor, compreensão, aceitar os desafios juntos. E imagina como seria lindo ter um bebê que crescesse desde o início conhecendo a Isabela como irmã? A ideia era tentadora, mas também assustadora. "Você tem certeza?" Seria nossa 3ª criança, considerando a Isabela. "Nossa família inteira. 4 crianças no total", ele corrigiu. "E, sinceramente, não consigo pensar em nada que me faria mais feliz." 3 meses depois, descobri que estava grávida novamente. Desta vez seria outro menino. Quando contamos para Isabela e Sofia, que agora tinha 1 ano e meio, a reação foi pura alegria. "Vou ter 2 irmãos!" gritou Isabela pulando pela sala. "Um irmão e uma irmã. Sou a mais velha de todos." Sofia, que ainda não entendia completamente o que estava acontecendo, bateu palmas porque viu Isabela batendo palmas. Marina também ficou feliz com a notícia. "Isabela não para de falar sobre o bebê", disse ela, rindo. "Já está planejando como vai ajudar a cuidar dele." Nosso 3º filho, Miguel, nasceu numa manhã ensolarada de primavera. Isabela estava na sala de espera com Júlia e Marina, ansiosa para conhecer o irmão mais novo. Quando finalmente pôde entrar no quarto, seus olhos brilharam de emoção. "Ele é tão pequenininho", sussurrou, tocando delicadamente a mãozinha de Miguel. "E olha como ele segura meu dedo." Sofia, agora com quase 2 anos, olhava para o irmão com curiosidade. "Bebê", disse ela, que eram uma das poucas palavras que já falava claramente. "Isso mesmo, Sofia", disse Isabela, assumindo seu papel de irmã mais velha.
Este é nosso irmãozinho Miguel. Vamos cuidar dele juntas, tá bom? Naquele momento, vendo meus 3 filhos juntos pela primeira vez, senti uma completude que nunca havia experimentado antes. Nossa jornada havia sido cheia de surpresas, mal-entendidos, revelações chocantes, mas cada obstáculo havia nos levado a este momento perfeito. Carlos segurou minha mão enquanto observávamos nossas crianças. Obrigado, disse ele baixinho. Pelo que desta vez? Por construir esta família linda conosco, por aceitar a Isabela, por me dar Sofia e agora Miguel, por nunca desistir de nós, mesmo quando eu não merecia. Nós merecemos esta felicidade, respondi, apertando sua mão. Passamos por tudo aquilo para chegar até aqui. Deus sabia o que estava fazendo o tempo todo. 6 meses depois, nos mudamos para nossa casa nova. Isabela tinha seu próprio quarto decorado com temas de unicórnio e arco-íris. Sofia e Miguel dividiam o quarto do bebê, que decoramos com nuvens e estrelas no teto. Era o lar dos nossos sonhos, cheio de vida, risadas e amor. Nossa rotina se estabeleceu naturalmente. Isabela passava fins de semana alternados conosco, mas durante a semana vinha para o jantar pelo menos 2 vezes. Júlia, agora formada em pedagogia, cuidava das crianças quando Carlos e eu trabalhávamos. Era um sistema perfeito que funcionava porque todos colaboravam com amor e dedicação. Um domingo, após a missa, Padre João nos convidou para conversar em particular. Vocês sabem, disse ele, que sua família se tornou uma inspiração para muitas pessoas da nossa comunidade? Como assim? Perguntamos. A forma como vocês lidaram com as adversidades, como transformaram uma situação que poderia ter destruído seu casamento numa bênção para todos. Muitos casais vêm me procurar pedindo conselhos, e eu sempre conto a história de vocês como exemplo de como o amor e a fé podem superar qualquer obstáculo. Saímos da igreja naquele dia com o coração ainda mais cheio. Não apenas tínhamos construído uma família linda, mas nossa jornada estava servindo de inspiração para outros. Sabe o que mais me impressiona em tudo isso? Disse Carlos enquanto caminhávamos para casa, Isabela empurrando o carrinho de Miguel e Sofia correndo à frente. O quê? É que tudo começou com aqueles mal-entendidos bobos, o cabelo preso no zíper, a festa surpresa no motel. Se não tivéssemos passado por aquilo, talvez não estivéssemos preparados para lidar com a situação da Isabela. Ele tinha razão. Cada desafio havia nos preparado para o próximo. Cada lição aprendida havia nos fortalecido para enfrentar o que viria depois. E pensar que eu quase quebrei nosso casamento por causa de um zíper. Ri, lembrando do primeiro mal-entendido. E eu quase estraguei nossa família inteira por não ter coragem de contar sobre a Isabela desde o início. Ele acrescentou. Mas no final deu tudo certo, disse Júlia, que havia ouvido nossa conversa. Porque vocês escolheram o amor em vez do orgulho, a união em vez da separação. Naquela noite, depois de colocar as 3 crianças para dormir, Carlos e eu nos sentamos na varanda da nossa casa nova, observando as estrelas e refletindo sobre nossa jornada. Se alguém me contasse há 5 anos que eu estaria casada com um homem que tem uma filha de outro relacionamento, 2 crianças nossos e uma irmã morando conosco, eu diria que era impossível, comentei. E se alguém me dissesse que eu encontraria uma mulher capaz de amar minha filha como se fosse dela desde o primeiro momento, eu diria que essa mulher não existia. Ele respondeu. Mas aqui estamos nós. Aqui estamos nós. Ficamos em silêncio por um tempo, apenas aproveitando a paz daquele momento. Nossa casa estava cheia de vida, nossa família estava saudável e feliz. Nossa fé havia se fortalecido através de cada desafio. Carlos, disse eu, quebrando o silêncio. Não importa que outros desafios venham pela frente. Já provamos que podemos superar qualquer coisa juntos. Juntos, ele repetiu, segurando minha mão. Esta família que construímos vai durar para sempre. E enquanto as estrelas brilhavam sobre nossa casa cheia de amor, eu soube que ele estava certo. Havíamos construído algo sólido, algo duradouro, algo abençoado por Deus. Nossa família não era perfeita, mas era nossa. E isso era mais do que suficiente. Esta é nossa história. Uma história de mal-entendidos que se transformaram em bênçãos, de segredos que se transformaram em transparência, de desafios que se transformaram em crescimento. Uma história de como o amor verdadeiro, aquele que é sustentado pela fé, pode superar absolutamente qualquer obstáculo. Se nossa jornada tocou seu coração de alguma forma, saiba que você também pode construir uma família baseada no amor, no perdão e na aceitação, mesmo quando o caminho parecer impossível no início.
Às vezes, as famílias mais lindas nascem das situações mais inesperadas. Você também tem uma história de conversão que pode inspirar outras pessoas? Sua experiência pode tocar corações e mostrar o poder transformador de Jesus. Envie seu relato para nós pelo e-mail e tenha sua história publicada. Seu relato pode ajudar a salvar vidas.